Welcome, everyone. Thank you so Bem-vindos a todos. Muito obrigada pela presença hoje. Estamos abrindo o webinário e aguardando os participantes chegarem. Bem, o segundo webinário de engajamento comunitário este ano. Nós tivemos o último em maio, quando fizemos a revisão dos resultados publicados. Hoje temos todo mundo para conversar novamente sobre os resultados disponíveis, especificamente sobre resultados e disseminação de práticas e resultados. É excelente ver todos aqui que se juntaram a nós. Eu vejo que nós temos a equipe de engajamento comunitário, alguns investigadores principais, membros de comitês comunitários de muitos centros locais no Brasil, Moldávia, Geórgia, África do Sul, e também tenho certeza que outros vão chegar também. Acho que podemos começar logo. As pessoas podem participar na medida que continuamos ao longo da reunião. Bem-vindos a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eva, pode avançar as transparências. Vocês sabem que nós somos a TB Alliance, dedicados a descobrir, desenvolver e entregar esquemas melhores para a tuberculose. 2 lembretes para o webinário de hoje. Nós pedimos que todo mundo desligue o vídeo e o microfone enquanto nós estiverem falando. Podem mandar perguntas em qualquer momento durante a função, na função Q&A. Não sejam tímidos. Adoraríamos receber as perguntas. Se quiserem compartilhar a pergunta você próprio, é só levantar a mão. Nós temos um representante de participantes, Karen Ackerman, da África do Sul, vai estar atenta para as perguntas que cheguem e também as mãos levantadas. Nós estamos traduzindo o webinário simultaneamente para português e russo. Se quiserem participar nesses canais, podem selecionar o idioma na barra de Interpretation. E um lembrete para todos que estamos gravando hoje e vamos disponibilizar a gravação a todos logo após. Excelente. Podemos avançar as transparências. Então, eu queria verificar se nossa anfitriã, Alsana, da Unidade de Pesquisa Perinatal em HIV, em Klerksdorp, na África do Sul. Temos aqui essa pessoa. Desculpem. Oksana. Tudo bem, podemos, então, eu vejo que temos uma mão levantada. Quem é? E eu não tenho certeza quem é. Então, vamos voltar para perguntas depois. Citando Modier Mozala, se estiver presente, tivemos algumas dificuldades técnicas antes, então vamos assegurar sua presença aqui. Temos uma apresentação de Modier Mozala. Infelizmente, ela não se sente bem e talvez eu apresente o material dela em nome dela, mas me avisem se conseguirem apresentar isso. Modier. Então, para alguém que não me conheça, eventualmente, sou Stephanie Seidel, dirijo o programa de engajamento comunitário na TB Alliance. Tive o privilégio de trabalhar com muitos de vocês há muitos anos na implementação de estratégias nos ensaios clínicos em andamento em muitos países. Também trabalhei com Modier Mozala durante muitos anos. Ela é líder de projeto para engajamento comunitário e estudos na unidade de pesquisa perinatal em HIV, e ela está compartilhando melhores práticas para disseminação de resultados e melhores práticas.
O que esperamos fazer hoje no webinário é de saber notícias dos parceiros sobre estratégias que funcionam bem no compartilhamento de resultados com todos os interessados em nível local que precisam receber. E vamos falar sobre diferentes estratégias. Para tanto, vamos falar sobre algumas expectativas do nível de patrocinador e investigadores principais de como isso é feito e quando nós temos também alguma informação que vamos compartilhar sobre letramento em pesquisa e materiais e que vamos disponibilizar também para vocês. E temos a sorte de ter Thomas Lynch, diretor de comunicações, para compartilhar algumas mensagens sobre como comunicar sobre esquemas com o PayPal e também o processo de planejamento e como funciona em torno de garantir que a sua informação que você está compartilhando seja bem planejado e comunicado. Então, vamos fazer uma revisão de melhores práticas no nível de centros locais e temos experiências de Roxana e Moldávia sobre Zenix e os resultados da fase 2 no centro dela, e depois vamos ter uma discussão facilitada com outros sobre onde as pessoas estão no processo de planejamento, destacando outras melhores práticas e falando sobre alguns desafios que talvez enfrentem. Depois de ouvir Oksana Uskeneru, vou apresentar então o membro mais recente da equipe de assuntos externos, Pietro Turilli, que chega como vice-presidente de assuntos externos, e Pietro está aqui para se apresentar a todos. Muito obrigado, então, Pietro. Então, muito obrigado, Stephanie, novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os participantes do webinário. É um prazer e honra estar aqui com vocês. Apenas palavras rápidas de introdução. Meu nome é Pietro Turilli. Eu cheguei na TB Alliance no 1º de junho. Minha carreira é sobre programas sobre pobreza e desenvolvimento agrícola, em mobilização de recursos e parcerias em assuntos externos, mas, em geral, estou interessado em participar nesse primeiro seminário. Para mim, aguardando as discussões ansiosamente para vocês, eu estou muito empolgado em ver que temos participantes de lugares como Moldávia e Geórgia, onde tenho experiência passada também. E isso não diminui nossos colegas de outras regiões do mundo. Eu aguardo, então, aprender mais sobre o trabalho de vocês e continuando apoiando o trabalho que Stephanie está liderando na TB Alliance, então, quanto à comunicação e engajamento comunitário. Em termos para que eles saibam, as prioridades ainda são as mesmas no futuro. Então, no meu papel é de continuar garantindo recursos para a TB Alliance, para nosso trabalho de maneira mais geral. Eu não acho que eu não preciso em grandes detalhes sobre o grande desafio do ambiente internacional hoje com a crise financeira que limita os doadores, inclusive, infelizmente, a triste situação do conflito na Ucrânia e todos os desafios em torno disso para mobilização de recursos, mas também, claro, o contexto mais amplo de relações internacionais, apoiando a equipe como Stephanie Thomas, que posicionam a TB Alliance e interagem, apoiam o trabalho que nós fazemos com nossos representantes de maneira mais geral. Então, nessa chamada, estou muito empolgado em estar aqui com vocês. Eu tenho meu caderno aqui, vou anotar tudo e aprender muito com vocês e aguardo ansiosamente conhecer vocês pessoalmente, também virtual, espero também presencialmente no futuro próximo, em pessoas, na medida que as circunstâncias permitirem. Então, muito obrigado. Eu não vou gastar mais tempo dos aspectos mais importantes dessa chamada, mas, novamente, estou muito empolgado em estar aqui com a TB Alliance e trabalhar com vocês todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Pietro. Estamos muito empolgados com a sua participação e presença. Quero apresentar agora a minha colega Eva Greenbaum, que vai falar um pouco sobre a importância de letramento em pesquisa e ferramentas para o desenvolvimento disso. Muito obrigada também. É excelente estar aqui com vocês todos novamente hoje, nesse webinário. Eu basicamente vou dar um pouco de atualização sobre o trabalho em termos
de letramento em pesquisa. Como vocês sabem, uma das prioridades é educação continuada sobre pesquisa e desenvolvimento em tuberculose, a compreensão sobre ensaios clínicos e preparação para os resultados de pesquisa, basicamente disseminando, então, basicamente o que aprendemos da pesquisa e das pesquisas. Então, vocês sabem, essas avaliações de conhecimentos garantem a compreensão sobre fatos, sobre doença, TB e por que fazemos ensaios clínicos e questões sobre estudos em andamento e basicamente identificando lacunas no conhecimento para trabalhar, para preencher essas lacunas. Então, o que fazemos agora é o conhecimento, a avaliação de conhecimento, e alguns de vocês talvez conheçam isso de alguns anos atrás. Basicamente, atualizamos isso para o que está acontecendo e o que está acontecendo nos últimos anos. Então, também estamos fazendo isso com SurveyMonkey, um formato novo que todo mundo deve estar acostumado pelos relatórios dos projetos. E basicamente, então, nas próximas semanas, o plano será de fazer essa avaliação de conhecimento, fazer o inquérito e mandar para vocês todos para testar essa pesquisa de conhecimentos, e vamos comunicar o resultado da pesquisa e ver como áreas para educação, e finalmente vamos desenvolver isso, vai se tornar uma ferramenta para todo mundo utilizar nos comitês comunitários, os seus colegas, e sempre estão cooperando com diferentes comunitários e profissionais de saúde das suas comunidades. É apenas mais uma ferramenta para descobrir onde existem lacunas de conhecimento e conseguir fazer um plano para preencher as lacunas. Então, basicamente é isso, e vamos estar em contato com vocês sobre isso, e podem esperar os e-mails nas próximas semanas. Então, estou muito empolgada com isso. Muito obrigada, Eva. Isso é uma questão permanente e promovemos e priorizamos há anos nesse programa, construindo conhecimento sobre ensaios clínicos de tuberculose. Quando preparamos para a disseminação dos resultados, é um momento excelente para voltar e entrar em contato. Por isso que estamos preparando esses materiais, e vamos testar alguns materiais no webinário hoje, algumas pequenas perguntas rápidas e fáceis de responder para dar uma ideia de como isso pode ser utilizado, essas ferramentas, uma ferramenta, aliás. Então, vamos falar sobre disseminação de resultados. Então, a TB Alliance fez grandes avanços nos últimos anos com concluir ensaios clínicos. O estudo Zenix publicou os resultados finais. Recentemente, compartilhamos os resultados do Zenix durante vários webinários ano passado, no início de 2022. Novamente voltando às prioridades da iniciativa para o engajamento comunitário, é que queremos promover liderança local na medida do possível. Enquanto trabalhamos com os parceiros sobre planejamento e orçamentos anuais, nós falamos sobre prioridades, onde estamos no processo de ensaios clínicos. Estamos no início, onde estamos decidindo estratégico recrutamento e planejando para enrolar participantes, ou que tentamos incluir e reter participantes na pesquisa e manter todo mundo engajado no estado dos ensaios clínicos. Estamos na fase final, onde estamos concluindo o estudo clínico e temos que preparar para os resultados de pesquisa. Então, todo mundo na chamada de hoje sabe se você já participou ou não, o Zenix, ou se você está participando do SimplicityMe. Todos nós estamos na fase final desse trabalho atualmente. Os estudos foram concluídos, os participantes foram acompanhados durante o período completo, os dados foram analisados e publicados, ou estão sendo analisados e serão publicados muito em breve. Isso é o período onde temos que revisitar, garantir que tenhamos feito um bom trabalho na construção de conhecimento do estudo que acabou de concluir, preparar para compartilhar os resultados. Isso, enquanto patrocinadores, queremos apoiar
todos os parceiros, garantindo que estejamos compartilhando informação com vocês assim que estiver publicamente disponível e com os parceiros para garantir que tem os materiais necessários para disseminar aquilo a nível local. Então, ouvindo dos parceiros hoje, vamos entrar um pouco mais o que significa, quem estamos falando, de quem tem que receber esses resultados do estudo, como podem ser compartilhados, quando e como vão fazer, quem vai coordenar isso. Isso é o que vamos focar hoje. Eu quero, então, começar o diálogo hoje dando alguns destaques da nossa perspectiva da TB Alliance sobre quais são as expectativas, então, para que possamos avançar depois do webinar de hoje com um processo sistemático de garantir que isso aconteça em nível local, onde tem que acontecer. Então, novamente, nós queremos promover sua própria liderança no desenvolvimento de estratégias para disseminação e implementação daquela estratégia em nível local, embora sua comunidade, seus participantes e seus atores, estamos aqui para apoiá-los, para que possam comunicar com todo mundo. Então, queremos garantir, enquanto patrocinadores, que tenham acesso a toda a informação disponível. Nós vamos mandar comunicados escritos sobre publicações e resultados quando estiverem disponíveis. Damos webinários, apresentações e, às vezes, conseguimos fazer capacitação para que todo mundo compreenda os resultados compartilhados. Vamos dar materiais que vocês possam utilizar para comunicar os resultados no nível local. E nós achamos que é razoável esperar que quando essa informação estiver disponível, que haja um plano que comece em nível local para que vocês possam disseminar os resultados de maneira muito sistemática dentro de um mês ou no máximo 2, eu digo 4 a 6 semanas. Não é um prazo rígido, mas é uma recomendação. Eu quero compartilhar a expectativa hoje de que façam exatamente isso. Então, vamos falar um pouco sobre o que tem que ser envolvido nisso, mas para que todos os locais que tenham feito o estudo Zinix, há um processo necessário para disseminar os resultados para os participantes e outros atores envolvidos. Isso tem que acontecer, se já não aconteceu, dentro do próximo mês. E nós vamos enviar um pedido para progressos, resultados, e no final de setembro, início de outubro, para que vocês tenham concluído isso, e estamos aqui se precisarem para discutir a estratégia. Deixo isso bem claro. Para os locais que estejam fazendo Simples TB, que não tenham feito Zinix, compreendemos que não tem as mesmas exigências para compartilhar os resultados. A equipe da pesquisa e outros interessados, mas damos essa informação a vocês todos, porque principalmente com o PayPal, esquemas com o PayPal, esses estudos aqui vai fazer um impacto grande para toda a população afetada pela tuberculose. Vocês têm que ter as ferramentas para compartilhar os resultados com os comitês comunitários, se tenham participado no estudo ou não, porque os tratamentos estão disponíveis muito em breve. Nesse é o contexto da discussão de hoje. Para começar com uma pergunta, estou jogando essa pergunta, uma pesquisa. Isso é uma pergunta sobre o que é a definição atual de tuberculose multiresistente ou resistente à rifampicina. Isso é uma pergunta verdadeira ou falsa. A tuberculose multiresistente ou resistente à rifampicina é definida como infecção com resistência à rifampicina ou isoniazida rifampicina. Isoladamente a rifampicina ou a isoniazida e rifampicina. Excelente. Então, fico feliz em ver que todos vocês, quase todos, compreenderam que é uma definição precisa de tuberculose multiresistente ou resistente à rifampicina. E sabemos que a OMS continua adaptando as definições de diferentes formas de tuberculose. Estamos passando para um lugar onde há uma definição mais ampla para formas resistentes de tuberculose, em vez de ter tantas definições específicas de formas de tuberculose que tem que receber um tratamento diferente. Aqui mostra algum exemplo da pergunta que vocês podem utilizar com
os membros dos comitês comunitários ou outros parceiros quando fazemos uma avaliação de conhecimento, se há lacunas do conhecimento para que possam reforçar a informação. Excelente, eu quero avançar para a próxima transparência. Muito obrigado. Eu não sei se há perguntas, eu sei que temos que correr um pouco com o tempo, então eu vou correr então e passar a palavra para nosso diretor de comunicações, Thomas Lynch, para orientação sobre como orientar esquemas de tratamento para esquemas com PayPal. Bom dia, boa tarde. O foco da apresentação será principalmente sobre esquemas com PayPal, os resultados do NICS, com foco no estudo ZENICS. Também o contexto dos resultados significa como as pessoas do mundo com tuberculose multiresistente podem ser tratados no futuro. Algumas pistas para como planejar para a disseminação das mensagens e o que enviamos seja eficaz, que é bem recebido pelos públicos com os quais comunicamos. Então, aqui temos um contexto que talvez conheçam. O que eu vou fazer é 5 Ws em inglês. Aqui é como podemos pensar a melhor maneira de enviar as mensagens para as pessoas que têm que receber a mensagem. Então, jornalistas utilizam isso para coletar informações quando fazem uma matéria. Como comunicador, eu uso para pensar como garantimos que o que temos para dizer é recebido para aqueles que têm que receber a mensagem e agir quando necessário. Então, o primeiro W é who, quem. Para o comunicador é sobre o mensageiro e o público também. O seu papel é disseminar os resultados do estudo. Vocês são mensageiros e você tem que decidir quem é o público, quem são os tipos de públicos com os quais temos que ter contato para garantir que os resultados sejam disseminados de maneira eficaz. O que é a mensagem? Efetivamente, é a linguagem que você utiliza para descrever os resultados do estudo, por que é relevante e, basicamente, ter isso bem definido para ser bem recebidos pelo quem com quem vocês estão interagindo. Where, onde, aonde. Nós usamos o webinário Zoom e garantindo que como você apresenta seja projetado para funcionar bem dentro daquele contexto, mas é muito diferente. Um Zap é diferente de um Zoom, uma chamada telefônica é diferente. Qual é o meio? Então, assim como a mensagem que vocês vão transmitir e tem um efeito grande sobre a maneira que é recebido. When, o timing tem um impacto grande. Podemos ter, por exemplo, eu vou entrar nisso em mais detalhes daqui a pouco. Então, a publicação dos resultados para ZENICS numa revista importante, por exemplo, se você tiver um pico dos resultados, você pode dar para certos públicos um briefing informal. Se você quiser esperar os resultados que sejam publicados, você pode dar uma apresentação mais aprofundada. Depois, o timing tem um impacto grande, ou quando, o que você diz, quando, para quem e como, e também vamos configurar o efeito e a efetividade da disseminação. E claro que quando você pensa sobre os 5 Ws, realmente é o why, ou porquê. Isso tem que definir antes de agir. Então, isso é mais porque você quer que os interessados compreendam os resultados do estudo, que tenham clareza. Não pode haver confusão ou incerteza sobre o objetivo do estudo e o que descobriu e encontrou. Essa mensagem interage e os resultados ajudam a alcançar os resultados com as comunidades e pessoas afetadas por tuberculose no mundo inteiro. Então, eu vou correr um pouco com recapitulação que vimos com o estudo NICS-TB. Há poucos dias atrás, podemos marcar o 3º aniversário da primeira aprovação de bretomanida como parte do esquema PayPal para o tratamento de tuberculose altamente resistente. NICS-TB, vocês conhecem o primeiro estudo do esquema PayPal, evidência para segurança e eficácia daquela combinação. E vimos muitos avanços desde então com a aprovação regulatória e 20 autoridades nacionais e orientação também.
agências e autoridades regulatórias. E para recapitular uma mensagem simples, PayPal é um esquema curto de 6 meses, é eficaz, eficácia de 90% ou mais, e um 3 oral com formas altamente resistentes de tuberculose, basicamente. É isso, rapidamente, na época era tuberculose extensamente resistente ou multiresistente, que definido pela pergunta que era resistente que não responde à isoniazida de rifampicina. Os pacientes foram tratados com PayPal durante 6 meses ou depois para 9 meses, e 90% tiveram sucesso com a cura e concluíram o tratamento com PayPal. Então identificamos também a necessidade de melhorar esses esquemas com linezolida e efeitos colaterais do lado direito inferior, mielossupressão e neuropatia periférica. Um estudo do Zenix para otimizar o esquema, reduzindo a dosagem de linezolida. Isso é o que vamos fazer na próxima transparência. Quais são as mensagens importantes do estudo Zenix? Então, qual é a mensagem principal para Zenix? Zenix mostrou efetividade que pode ser medida reduzindo a exposição à linezolida. Então, novamente, temos uma taxa de cura de 90% com tuberculose altamente resistente. Para Zenix mostrou, mas também mostrou alta eficácia de 90% e com menos efeitos colaterais, facilitando o tratamento e menos efeitos colaterais com dosagens menores, e isso a duração mais curta, ou a dose mais baixa, ou as duas coisas de linezolida. Então, próxima, e uma visão rápida. Isso foi apresentado na Sociedade Internacional de AIDS, que foi virtual no ano passado. Então, do lado esquerdo aqui, há 4 braços apresentados pelas barras verdes, eficácia que vimos em todos os 4 braços para PayPal. Em cima, PayPal estudado no estudo Zenix TB com 400 mg de linezolida em 6 meses. Depois, a dosagem mais baixa ou duração mais curta, com 400 mg e taxa de 600 mg, 91% de sucesso, 600 mg durante 2 meses, 84% de sucesso. Essas doses mais baixas e exposição mais curta de linezolida também estão associadas com menos eventos adversos associados com o tratamento com linezolida. Isso também é um estudo com expansão geográfica, quase o dobro do papel, e 4 países: Geórgia, Moldávia, Rússia e África do Sul, com extensamente tuberculose multiresistente, que respondiam a isso, e com o escopo geográfico representado pelo leste europeu, além da África do Sul. Isso é o nível. Eu posso compartilhar, veremos publicação dos resultados no futuro próximo de 2 semanas. Vamos garantir que todo mundo receba a informação que precisa para garantir que esses resultados sejam disseminados no mundo inteiro, e tudo está disponível em um acesso aberto, e certamente será uma ferramenta eficaz para ajudar com os esforços para disseminar os resultados do estudo Zenix. O que isso significa? Então, nós temos uma ilustração da diferença que PayPal e esquemas com PayPal representam para pessoas com formas resistentes de tuberculose. Então, do lado esquerdo, vemos um dia de PayPal, que é 3 fármacos, o PayPal M com 4 drogas. Então, mas aqui são 700 comprimidos a menos em 6 meses. Do lado direito tem o tratamento para a mesma indicação. Antes do PayPal tem 5 a 8 diferentes antibióticos administrados ao longo de 18 meses. Mais de 14 mil comprimidos podem ser tratados de maneira diferente. Então, isso é um contraste fascinante para manter essa imagem visual que isso representa para o campo de tratamento de pacientes com tuberculose resistente, e quais são os impactos
esses estudos, não apenas enquanto achado científico interessante, como tendo também um impacto de saúde pública nos pacientes que estão passando por terapias de tuberculose pesadas. Então, eu quero falar sobre o contexto do estudo ZENIX, assim como as diretrizes da OMS, que vou falar depois. Então, globalmente, qual é o problema? É que temos 10 milhões de pessoas que adoecem com tuberculose, 500 mil pessoas a cada ano têm forma resistente. Então, a eficácia, taxa de eficácia relatada é 59%, de acordo com a OMS, varia entre países, mas é a média global com base nos estados mais recentes. Como vocês viram com o EPAL, a taxa de cura agora chega a mais de 90%, com a duração mais curta, inclusive. Então, com os resultados do ZENIX, assim como evidência do estudo pratical, isso é 6 meses, um esquema totalmente oral com alta eficácia, e essa evidência aponta para um padrão de 6 meses para todos os pacientes com TB resistente. É uma mudança significativa do campo da tuberculose e no tratamento, e as diretrizes da OMS que foram anunciadas início do ano, em maio de 2022, mas esperamos que as diretrizes serão publicadas no outono e teremos outubro ou novembro. Isso realmente pode ser uma grande mudança e uma nova alternativa de tratamento para pacientes que, de outra maneira, teriam que ser tratados durante muito mais tempo com mais comprimidos e uma eficácia mais baixa globalmente. Então, não é apenas que tenhamos também evidências científicas, não é apenas que temos recomendações políticas, como também temos países que estão agindo e respondendo agora, com mais de 40 países pedindo os medicamentos para o esquema BEPAL. Isso é onde estamos dentro de 3 anos, aliás, depois de 3 anos, depois da primeira aprovação, e temos muito mais trabalho no futuro, mas chegamos a um início bem otimista e há muito mais chegando no futuro também. E olhando sobre as diretrizes da OMS, então, eu quero oferecer algumas mensagens interessantes, um exemplo de como ainda uma linguagem mais técnica e científica para um esquema mais científica, com evidências científicas, com mensagens principais. Então, achados para comunicação rápida com base na evidência que nós coletamos para o estudo ZENIX e sobre os diferentes braços de linezolida. Os diretrizes concluíram com base nos dados que a dosagem é 600 miligramas por dia, a metade da dosagem inicial do estudo NIX inicial. Com esse resultado, estamos vendo que os resultados do ZENIX ajudaram a otimizar o uso de BEPAL com menos linezolida, mais tolerável para pacientes. Então, temos um interesse histórico na questão da segurança reprodutiva. Então, a evidência dos estudos clínicos e os modelos pré-clínicos também, e que compartilhamos com a OMS, que aliviam essas preocupações sobre toxicidade reprodutiva, e que isso foi observado em estudos em animais. Então, isso se resume a uma mensagem que certamente vocês podem compartilhar, que a OMS diz que esses esquemas com BEPAL podem ser administrados com segurança. E não significa que ainda tem que ser monitorados, mas eu acho que é muito otimista com o resumo das evidências geradas através do programa de pesquisa, que ajudou a entregar isso tudo como resultados. Então, isso eu acho que é o contexto para o estudo, não apenas o que o estudo encontrou, mas como tem um impacto sobre o tratamento da tuberculose globalmente. Então, na próxima transparência, eu queria dar um exemplo de como esses 5 Ws, quem, o que, aonde, quando e por quê, quando vocês interagem com seus comitês comunitários e outros atores e contextualizando as atividades de acordo com essa abordagem, é que, nesse caso, quem, se você é um mensageiro, é alguém que trabalha no engajamento comunitário, no estudo ZENIX, o público são o comitê comunitário local, vocês podem apresentar o estudo ZENIX, você potencialmente tem uma reunião presencial ou remota, ou transparências, ou uma atualização verbal, e quando temos os resultados publicados disponíveis em uma revista revisada por pares, é uma oportunidade para ter a próxima reunião de comitê comunitário dentro de um mês e utilizar isso para poder apresentar e oferecer o diálogo com
seus públicos e garantindo que esse objetivo do porquê a comunidade seja informada sobre os resultados da pesquisa, que haja clareza, transparência e confiança também com relação a todo o trabalho que está acontecendo para melhorar o tratamento para todas as pessoas com tuberculose, nesse caso dos ZENICs, as pessoas com formas de resistente de tuberculose. Então, no futuro, aonde vamos daqui para frente? Então, o próximo passo que Stephanie falou, aqueles envolvidos nos ZENICs, é compartilhar os resultados, explicar como a pesquisa está ajudando as pessoas com tuberculose resistente. Do lado direito, vemos a fotografia da pesquisa com o PEPAL nas Filipinas. Então, isso é um programa que teve resultados positivos com a implementação de PEPAL em nível de programa nacional em Manila. Filipinas tiveram a Conferência de Segurança Global em Singapura. Queremos ter outra atualização em novembro, mas eu acho que mostrar como o PEPAL é implementado em diferentes contextos fora dos ensaios clínicos, e nós certamente agradecemos a liderança das Filipinas em levar o PEPAL aos pacientes que precisam. Mas isso é um exemplo de como esse esquema está tendo um efeito no mundo inteiro. Então, 5 Ws não tem que preencher uma tabela. É a maneira de planejar uma reunião com alguém. Você entra na reunião com aqueles 5 Ws e bem planejados, informando a apresentação e como vai chegar e comunicar a sua mensagem. E quero incentivar que utilize suas próprias vozes, contando a história na linguagem que o seu público, mesmo que você tenha a informação técnica e científica, isso não tem que ler literalmente. É importante ter fontes e o que você está dizendo que seja preciso no contexto dos achados, e o que você esteja dizendo que se comunique e chegue ao público, que haja eco com os resultados. Então, isso é algo que depende de vocês, e como você comunica de maneira mais eficaz, como você se apropria dessas mensagens para poder um formato que se conecta e que vocês tenham esse diálogo permanente e transparência com respeito aos resultados. Então, agradeço o convite para falar sobre as mensagens e posso responder perguntas também agora ou no final da reunião. Muito obrigado a todos, então. Muito obrigado, Thomas. Isso foi claríssimo, muito objetivo. Temos 2 perguntas. Eu gostaria de pedir que Pavel, da Moldávia, se ele quer abrir o microfone e fazer a pergunta dele. Pavel, da Moldávia. Muito bem, então, dá para me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Eu vou falar em russo. E Pavel, eu sou da República de Moldávia. Como sabemos, durante a pesquisa houve muitas pessoas que queriam participar nesse estudo, nessa pesquisa, mas devido aos critérios de elegibilidade para esse estudo, muitas pessoas não conseguiram participar no ensaio clínico. E a minha pergunta é, no futuro, quando os países começarem a implementar esquemas com PEPAL para as pessoas afetadas com tuberculose, qual será a possibilidade desses critérios de elegibilidade serem alterados ou melhorados com vista a obter a participação de mais pessoas nesses esquemas de PEPAL? Muito obrigado. Desculpe, Thomas. Sim. Você ouviu a pergunta? Eu acho que eu vi em russo. Então, desculpe. Então eu acho que vamos traduzir para todos. Então, Pavel, muito obrigada pela pergunta. Se puder rapidamente reiterar que, pelo que entendi, que durante o estudo clínico em andamento, os critérios de elegibilidade
excluímos pessoas que gostariam de ter participado no estudo, na pesquisa clínica. Nesse momento, como podemos garantir que os critérios de elegibilidade e acessibilidade do esquema PEPAL pode ser utilizado mais amplamente quando está sendo introduzido esse esquema PEPAL? Espero que tenha feito a pergunta corretamente. Thomas, você quer responder essa pergunta? Posso falar sobre a questão de acesso e não queremos apenas fazer ensaios clínicos, queremos que os produtos dos estudos cheguem ao público, e uma maneira é fazer parceria com parceiros comerciais que montaram várias submissões regulatórias. Mais de 20 aprovações foram feitas ou chegarão no próximo ano. Onde não haja aprovação, e temos programas de acesso para os programas para predominida através dos nossos parceiros. Isso é algo que está disponível para qualquer médico do mundo inteiro. Em qualquer país onde predominida não tenha sido aprovada, pode pedir acesso ao medicamento. É isso que temos já montado junto com o nosso parceiro. Posso compartilhar esse link. Eu acho que é a primeira coisa que vem à mente, e como uma ponte imediata para acesso amplo, isso foi montado. Mas eu posso compartilhar isso. Nós não queremos terminar o trabalho até o produto chegar ao público e quem precisa do medicamento. Muito obrigado. Se eu puder acrescentar, eu acho que isso é um ponto muito importante quando falamos sobre as comunidades sobre pesquisa, porque fazendo pesquisa, realmente é verdade que há critérios de inclusão e exclusão que eventualmente pode parecer muito rigorosos, e é montado para poder permitir que os pesquisadores respondam perguntas específicas sobre o uso de um esquema específico numa população muito específica de paciente. Então, é muito comum que haja muitos indivíduos que talvez não sejam elegíveis para participar no ensaio clínico, mas depois podem ser elegíveis para o tratamento quando for disponível a todos. Então, isso é algo que vocês podem reforçar quando falamos sobre comunidade, sobre pesquisa. Pavel, espero que tenhamos respondido a pergunta para todo mundo. Se você selecionar o canal de inglês na barra de ferramenta, você pode ouvir a tradução se alguém pedir para falar em russo ou português. E muito obrigado a Irina. Então, eu vou jogar uma outra pergunta para reforçar uma informação de que foi fornecido na apresentação de Thomas. É uma pergunta simples, rapidamente, apenas para entender. Quando você ouviu informação sobre os resultados do ensaio clínico, quanto o seu grupo reteve imediatamente? Ou se você voltar ao grupo de atores que você compartilhou a informação para ter certeza que tenham retido a informação, o que você encontra? Então, isso é mais uma pergunta que vai entrar no banco de perguntas que estará disponível na avaliação de conhecimento por nossos parceiros. Muito obrigado a todos que tenham respondido à pesquisa. Fico feliz em ver que isso foi muito claro para todos, mas ainda é uma questão que tem que ser discutido. Para avançar, eu vou terminar a pesquisa. Muito obrigado a todo mundo que respondeu a pergunta. Vemos que dos esquemas PEPAL, os resultados de NICS e ZENICS mostram 90% de eficácia na população. 9 cada 10 participantes teve resultados favoráveis. É como Thomas mostrou essa mensagem, mas é verdade também, historicamente ou atualmente, os tratamento padrão estão atualizados para tuberculose multiresistente, tem taxa de 59%. Então, isso pode ser algo. Isto está na compreensão das mentes das pessoas. Quando compartilhamos a informação, temos que muitas outras mãos levantadas, mas vou avançar e vamos passar para outras perguntas depois. Temos Modier Mozala. Eu peço que ligue seu vídeo e se apresente. Eu vou avisar a todos que estou apoiando o Modier aqui porque ela não está se sentindo bem e perdeu a voz praticamente. Você já está?
podemos visualizar Modier Mozala. Modier, você está conosco? Sim, estou aqui. Dá para ligar o vídeo para... Peço desculpas em pedir isso quando não está se sentindo bem. Reva pode acertar isso para permitir. Se você não se importar, vamos tentar fazer isso aqui. Eu vou apresentar suas transparências, mas eu vou pedir seu apoio também. Na medida que avancemos nas transparências, se houver informação que você tem que esclarecer, por favor, fale também. Faça isso. Fora isso, pode poupar sua voz. Excelente. Então, apenas para reiterar o que falei antes, Modier Mozala é diretor de programa na Unidade de Pesquisa Perinatal de HIV em Klerksdorp, na África do Sul. A apresentação dela é melhores práticas para disseminar os resultados de estudos com base na experiência dela nesse local, Klerksdorp, na África do Sul. Excelente. Então, Modier, quando preparamos a apresentação, detalhou uma abordagem muito detalhada para compartilhar os resultados com diferentes interessados. Por isso que pedimos que ela compartilhasse isso hoje, porque acho que é muito bem planejado, incorporando todos os membros da equipe no locais em desenvolver essa estratégia, e foi implementada de maneira muito estratégica. Aqui são práticas que funcionaram muito bem para a unidade perinatal em Klerksdorp, com participantes infantis, autoridades, profissionais de saúde e comunidades na província Northwest, ou Noroeste da África do Sul. Esse mapa mostra, Modier quer compartilhar que nessa área aqui da África do Sul há uma enorme população ou área coberta por esse único centro. Portanto, participantes nos estudos clínicos vêm, às vezes, de distâncias longas em torno dessa região. Modier, aliás, a unidade fica nessa cidade aqui. Aqui é uma foto. Então, para organizar essa apresentação e a estratégia para disseminação, nós queríamos... Estou ajudando Modier a compartilhar que há certas atividades-chave. Isso é de acordo com o que Thomas acabou de apresentar, com quem, quando, como, por que está fazendo isso, quem está fazendo a estratégia, quais papéis e responsabilidades existem, quem vai compartilhar a informação e como e quando. Então, Modier, ele queria apresentar, mas há várias responsabilidades do principal investigador para compartilhar com a equipe, comitê comunitário, com outras equipes de pesquisa dos hospitais em torno das unidades e com as autoridades sanitárias, com os oficiais também, nível provincial, e contactaram participantes diretamente via telefonemas ou para reunir com eles para poder compartilhar os resultados e discutir o plano para disseminar os resultados a outros, para ter a contribuição deles. E também uma característica da estratégia na unidade perinatal que queria destacar também é a participação dos participantes e alguma disseminação dos resultados. Portanto, essa equipe convidou os participantes, se quisessem e se estivessem à vontade, de participar na equipe em certos eventos para compartilhar os resultados e compartilhar a experiência pessoal nos ensaios clínicos. Coordenadores se reuniram com o comitê comunitário para compartilhar os resultados e também para discutir métodos para a disseminação dos resultados, e estavam disponíveis para facilitar o compartilhamento dos resultados e fazer apresentações com outros interessados em clínicas ou em outras reuniões também.
E eu acredito que isso para garantir que sempre haja alguém disponível para responder perguntas técnicas ou médicas quando os resultados estão sendo compartilhados. E, então, eles assumiram a responsabilidade de contactar os participantes. Apenas Motier, se quiser acrescentar mais alguma coisa, pode abrir o microfone e é só falar. Abrindo o microfone. A unidade de pesquisa perinatal discute a estratégia de disseminação dos resultados. Eu acho que isso, do ponto de vista da minha compreensão, isso envolve os investigadores principais, coordenadores, a equipe de engajamento comunitário e membros do comitê comunitário para discutir a estratégia. A responsabilidade do comitê comunitário é de planejar os eventos localmente e também na unidade de atendimento perinatal para entrar em contato com diferentes clínicas onde os participantes ajudam a montar as reuniões e preparar materiais e apresentações, garantindo que os atores sejam convidados para participar das reuniões e comunicar com a equipe do estudo qualquer necessidade que surja, além de garantir que a equipe seja convidada também para responder perguntas. Próxima. Bem, então, isso, a distância, alguns locais ficam em cidades onde pode ser relativamente fácil atingir todas as clínicas dentro de uma certa distância, mas nessa província há uma distância muito grande entre algumas clínicas. Uma coisa que a unidade perinatal para disseminar os resultados é de voltar a todas as clínicas de referência para incluir participantes e garantir que voltassem àquele contexto, compartilhando os resultados com a enfermagem e os gestores para identificar os participantes para o estudo. Então, às vezes pode ser uma distância grande que tem que ser organizado e no comitê comunitário envolvido em montar isso tudo nessas atividades e garantindo que também haja participação dos participantes dos estudos e familiares na área, se quiserem participar, garantindo que haja outros atores envolvidos, interessados, e montando tudo isso como um evento real que pode precisar de algumas contribuições e um local para montar a reunião. Eventos desse tipo exigem planejamento e muita coordenação. Sim. Próxima transparência. Bem, então, novamente, na disseminação do resultado, as autoridades disseminaram mais os resultados para outros atores como ONGs, organizações comunitárias na área em volta. Eu acho que isso, pelo que entendi, isso é muito útil para o Comitê Comunitário para fortalecer as relações com os atores locais, para compreender os resultados de um estudo, como também falando sobre o que está acontecendo no local de pesquisa, para ter uma compreensão das atividades de pesquisa que estejam acontecendo naquela área. Então, membros do Comitê Comunitário participaram fazendo apresentações, que é fantástico. Próxima. Então, eu acho que Motier queria compartilhar os benefícios dessa estrutura, esse plano estruturado para disseminar os resultados. Pelo que entendi, essa abordagem realmente ajudou a garantir a participação e a adoção das comunidades e entendendo os resultados da pesquisa para o programa. Agradece esse nível de engajamento. Esse processo ajudou a empoderar os membros dos comitês comunitários para participar da constituição do plano de participação e participando no compartilhamento dos resultados. Também empoderou a equipe do estudo para participar assim, fortalecendo as relações com os atores como ONGs e outros comunitários que são importantes no distrito para a participação de crianças que participem do processo. É uma sensação de valor importante aqui. Isso significa muito para conseguir ser incluídas e compartilhar na experiência como pesquisa e resultados da pesquisa. Não é possível sem esse tipo de participação.
e participação tão generosa dos participantes todos. Próxima transparência. Isso é a equipe de Matlossana do Comitê Comunitário. Eu sei que temos algumas perguntas aqui. Modier, espero que tenha comunicado e que tenha representado suas ideias. Eu sei que é difícil para você falar, mas se você conseguir abrir o microfone, tudo bem. Está avisando que funcionou bem, então, muito obrigada, Modier. Então, eu queria jogar mais uma pergunta aqui. Enquanto isso é apenas uma pergunta para conversar um pouco sobre como todo mundo está indo com esse processo. Isso é apenas uma pergunta para ajudar a descobrir onde estamos, cada um. A pergunta é se você já organizou a disseminação dos resultados no seu local, no seu centro. Sim, não, está em andamento, ou eu não acho que seja minha responsabilidade. Enquanto isso, eu queria destacar uma pergunta que recebemos de Sandili. Sandili quer perguntar sobre acessibilidade ao PayPal. Os medicamentos são registrados em todas as agências, o acesso financeiro para tuberculose, mas em países em África do Sul, se vão conseguir pagar para salvar vidas. For that question, I'll invite Thomas to weigh in. Muito obrigado, Sandili. Thomas pode responder isso também. Eu posso responder isso. Eu vou compartilhar o link para uma página que mostra quase todos os países e o estado atual com relação ao acesso aos esquemas com PayPal. Primeiro, África do Sul, sofremos planos otimistas, animadores do Programa Nacional, que é de aumentar o acesso até o final desse ano, implementando amplo acesso. Isso eu acho que é um plano muito ousado e animador. E a África do Sul também trabalha no esquema de acesso nacional aos esquemas de PayPal para assegurar a continuação do acesso além dos ensaios clínicos. Então, isso, doutora Francesca Conradi tem sido um parceiro-chave ao longo de toda a experiência PayPal. Então, nós, como eu já disse, o acesso é essencial para a nossa missão. Não apenas criar novos tratamentos, mas tornar os produtos disponíveis. O acesso financeiro também é importante. Gasto, tipicamente para tratamento, varia entre $2.000 a $8.000 americanos ao longo de um tratamento para, pelo menos, países com alta carga de tuberculose com PayPal e PayPal-M. Hoje, o Fundo Global disponibilizou isso para 150 países, abaixo de $700 para o esquema inteiro de PayPal ao longo de 6 meses. Então, em termos do custo dos produtos, estamos vendo uma mudança significativa na redução do custo dos comprimidos, além, claro, de maiores taxas de sucesso e a duração mais curta do tratamento. Então, eu acho que é animador e eu acho isso, à medida que as diretrizes da OMS entrarem em força e ampliando as economias de escala vão entrar também, o preço vai cair também quando o volume aumenta. E a TB Alliance não trouxe apenas 4 fabricantes para retomar a medida para garantir que haja concorrência robusta, que pode diminuir também o preço, garantindo que haja um fornecimento, abastecimento estável e com alta qualidade. Isso é central para o nosso planejamento de acesso. Vou colocar um link aqui para a página de acesso ao PayPal. Eu espero que isso responda a sua pergunta. Muito obrigado pela pergunta. Muito obrigado a Thomas. Eu não tenho certeza se a função chat esteja aberta e vamos garantir que essa informação seja compartilhada quando mandamos o resumo da reunião. Também eu tenho a nota de Modier, que a unidade perinatal é um dos centros na África do Sul que está envolvido no programa de acesso a PayPal na África do Sul. Então, a África do Sul está tendo um papel de liderança e passos significativos para introduzir tratamento com PayPal
esquemas com PayPal para pacientes com tuberculose resistente. Isso atualmente está sendo implementado. Então, tudo bem, nós temos então alguns resultados, temos uma divisão grande. Muitas pessoas responderam que já organizaram disseminação dos resultados dos seus locais. Alguns estão em andamento, alguns não. Alguns acham que não é sua responsabilidade, e nós vamos conversar um pouco mais sobre isso na discussão de facilitação. Eu vejo mãos levantadas, mas eu tenho que avançar para que não se esgote o tempo. Quando abrirmos para discussão facilitada, espero que possamos ouvir todo mundo. Então, próxima transparência. Excelente, então, Heva. Quero apresentar Oksana Uksianov, da Moldávia. Ela vai compartilhar conosco resultados com a disseminação de resultados do estudo Zenix na Moldávia. Muito obrigada, Stephanie Thomas, pelo convite, e fico feliz em estar aqui para falar aos comitês comunitários e os atores de TB Alliance. Eu quero compartilhar a experiência com os resultados. Muito obrigado. E a duração, nós, enquanto comitê comunitário, participamos em 2 ensaios clínicos. Tivemos Stream, está fase 2, e Zenix. E isso não é uma seleção específica de estudos, mas apenas 2 estudos, mas de fato para engajamento comunitário, e solicitamos e implementamos abordagem. Então, isso é o que é importante para nós quando falamos sobre a disseminação dos resultados. Claro que é de focar aquelas perguntas, por que, o que, como, quais foram os resultados, o que vem depois, por que nós fizemos isso, e o estudo implementado no local ou no país. Qual foi a mensagem, qual foi o objetivo dos estudos, e o que foi o estudo tratou, o que, quem fez, e o que vem depois dos resultados já disponíveis. Se estamos comparando, eu não quero dizer confrontar, eu não quero confrontar estratégias apenas para mostrar um exemplo de diferentes estratégias. Quando implementamos e disseminamos os resultados, as estratégias podem ser utilizadas e podem ser diferentes. Se estamos falando sobre Stream fase 2, de fato, está no processo nos países. Eu vi muitos comitês comunitários do Stream fase 2, e muito obrigado novamente a Pietro pela compreensão da força da rede que foi criada no Stream fase 2, que ainda está sendo válido. Estamos todos juntos aqui. Utilizamos uma abordagem customizada para disseminar os resultados do Stream fase 2, webinários preparatórios. Utilizamos também os resultados vindo do IP para comitês comunitários, e depois IPs para comitês comunitários e organizações comunitárias e participantes do estudo sociedade civil e as ONGs também. Depois IP para a comunidade científica, falando sobre, temos que saber sobre os avanços. Depois o IP sobre ensaios clínicos, o que nós específico para os resultados dessa abordagem customizada do Stream 2, foi a discussão relacionada apenas sobre os resultados, da disseminação dos resultados com um orçamento pré-definido. Estamos falando então sobre nossa abordagem que foi utilizada no Zenix na TB Alliance. É claro que é sobre a oportunidade para ter uma escolha, e eu diria, mas nós no país temos a abordagem soberana. Planejamos no país, temos o mesmo público para disseminar os resultados. Disseminamos e convidamos a TB Alliance para apresentar a conferência, tendo mais de 300 pessoas. Eu diria que
é um público grande para um país pequeno na Moldávia, disseminando os resultados. Foi feito com grande sucesso. Tendo uma comparação, nós temos os fóruns comunitários e temos atividade de extensão, contato comunitário. Quando negociamos a discussão sobre o engajamento comunitário, nós incluímos a disseminação, plano de disseminação como parte do nosso engajamento mais amplo. E isso nós tivemos a oportunidade para trabalhar de maneira mais ampla e para poder disseminar os resultados como parte de um plano mais amplo. O que é importante para nós saber é se nós temos nos comitês comunitários, é uma pergunta para as pessoas presentes aqui, se temos a capacidade e a habilidade de fazer liderança e disseminar os resultados no país, ou precisamos de uma abordagem customizada? Isso é uma pergunta aberta. Eu acho que vamos ajudar dizendo o que acho melhor para cada país. Cada país é diferente e ambas abordagens são viáveis nas áreas quando sabemos o que funciona melhor para disseminar os resultados, para comunicar a mensagem principal. O que é importante para nós é saber no final do estudo qual é a mensagem principal e o que vem depois. Próxima, transparência. E é claro, apenas para concluir novamente, a mensagem-chave no final que temos que focar é de compreender as evidências fornecidas pelos estudos, de fato, se vão apoiar as novas recomendações. E Thomas disse que sim, e nós temos todas as ferramentas disponíveis para disseminar a informação correta para tomar as decisões, tendo a recomendação da OMS com os resultados, com o BEPAL, e claro, para nós, em nível nacional, já na nossa missão, na nossa liderança, produzir aquelas recomendações da OMS e ver qual é o momento mais favorável para insistir e pedir ajustes nas políticas ou diretrizes para que tenhamos todos esses esquemas disponíveis e acessíveis financeiramente, inclusive em todos os países, para concluir, mas há diferentes abordagens para disseminação de resultados. Com certeza, outras abordagens são válidas também e funcionam e serão excelentes, a depender de diferentes fatores que já discutimos. Stream utilizou uma abordagem padronizada e Zenix incluiu o componente da disseminação dos resultados para decidir o que fazer melhor. Muito obrigado pela consideração, mas nós queremos ter um papel importante e assumir a liderança e construir relações excelentes com nossos IP. E agradeço ao investigador principal, nossa colega, a investigadora principal está presente conosco, está apenas para trabalhando juntos, colaborando. Isso é essencial. O que é a mensagem principal e o engajamento participatório dos resultados e a sua disseminação é crucial e ajuda os pesquisadores a melhorar a comunicação com o público. É claro que o engajamento das comunidades na pesquisa e desenvolvimento leva a melhor conhecimento, melhor letramento. Isso é específico, é por isso que precisamos, com certeza, construir em cima das nossas capacidades e aprender cada vez mais. É por isso que diferentes avaliações de conhecimento e implementação de materiais de capacitação vão conseguir fazer com que desempenhemos nosso papel. Uma mensagem para concluir: a disseminação dos resultados não é o final do ensaio. Nós, comprometidos a tornar os tratamentos mais fáceis e mais eficientes para o paciente, os participantes dos ensaios e para o público de tuberculose em geral, e o uso programático dos esquemas, precisamos, então, continuar fazendo nosso trabalho e não terminar abruptamente as atividades. Com a disseminação dos resultados, precisamos, se
os resultados são benéficos, temos que vê-los nas diretrizes nacionais no país, nos esquemas existentes disponíveis no nível global, que estejam disponíveis nos nossos países. É isso, e muito obrigada pela atenção e pelo convite. Eu acho que nós temos agora tempo para facilitar a discussão. Como já coloquei uma pergunta sobre o que as pessoas acham que é melhor fazer para disseminar os resultados, eu tenho muitos resultados e colegas do Stream aqui, mas estamos abertos. Qualquer um pode levantar a mão e fazer sua pergunta. O que funciona melhor nos seus locais de atuação? Muito obrigado, Oksana. Se não se importar, pode abrir, deixar a pergunta é sobre qual seria a melhor abordagem ou preferida para disseminar os resultados entre membros da comunidade, do comitê comunitário e participantes do Instituto. Há muitas maneiras para abordar esse processo. É algo que tem que acontecer em todos os centros que participam no ensaio clínico. Há maneira diferente de fazer isso. O que eu posso apresentar aqui da perspectiva do patrocinador, o que podemos fazer aqui, o que espero ganhar de vocês todos é o que vocês esperam de nós também. Então, espero que possamos talvez ouvir um pouco sobre isso também, possamos continuar isso depois, além de compartilhar informação prontamente, garantindo que tenham materiais e tempo para fazer oficinas dessas mensagens, para poder compartilhar. Além disso, estamos aqui para apoiá-los, como eu já disse, mas também estamos financiando programas. Eu acho que vocês sabem que é importante reconhecer que colocar esses eventos e montá-los exige financiamento. E como próximo passo que Oksana mencionou, que engajamento não para quando os ensaios clínicos param. A realidade infeliz é que, eventualmente, o financiamento é mais difícil de sustentar quando terminarem os ensaios clínicos. A TB Alliance está comprometida a financiar atividade de engajamento até os resultados finais publicados tenham sido disseminados nas suas comunidades. Significa que temos tempo para apoiá-los enquanto estão fazendo essas atividades de engajamento comunitário. Isso é muito importante para nós. Isso faz parte do apoio que nós fornecemos para vocês. Além disso, eu queria citar, antes de abrir para Oksana e outros, se vocês tiverem perguntas específicas para Modier, anote da função Q&A. Estou vendo que ela está conseguindo responder. É uma maneira que ela consegue participar. Muito obrigado, Stephanie. Excelente. Engajamento comunitário, a mesma hora, eu diria, da perspectiva das comunidades, que nós precisamos promover com apoio, aconteça e não termine com o estudo clínico. Com a nossa disseminação, é nosso trabalho. Estão respondendo. Para os comitês comunitários, tentando para participar e no processo de identificar os esquemas para TB nos países. É interessante ver os resultados da melhor abordagem. 66% acham que o próprio coordenador e o comitê comunitário deve produzir, está de acordo com o que estou em contato, procedemos que precisamos ter a posse do processo. Isso é grande responsabilidade das comunidades quando decidirem ter a posse do processo. Tem que ter um bom plano para disseminar os resultados da maneira melhor que o comitê achar melhor. No local, ao mesmo tempo, temos 46% de participantes que querem ter uma abordagem customizada, liderada pelo IP, que é bom também, porque compreendemos que há locais que é mais liderança
e a tendência sobre a adoção nas comunidades. Isso é um foco que tem que ser enfrentado, mas em geral depende do grupo. É importante ver que as pessoas estejam identificando a melhor maneira de disseminar os resultados, mas o fato é que um processo que deve terminar com mensagens claras que chegam à mesa, na mesa do pessoal científico no país e das comunidades e na mesa dos gestores e políticos dos países, que os resultados se traduzam em políticas nacionais. Então, isso nós temos outra pergunta, não sei. Eu, de fato, esperava que poder ficar mais um pouco. E nós temos, então, o privilégio de ter alguns IPs na chamada. Alguém pode compartilhar, então, da sua perspectiva, como vocês gostariam de utilizar as equipes no seu local para garantir que esses planos sejam bem-sucedidos, sem indicar alguém. Dr. Tudor, na Stani, na Geórgia. Se alguém estiver disposto a falar, tem a palavra. Aguarde. Pode levantar a mão, podemos abrir o microfone. Excelente. Quem é? Excelente. Então temos Omar, Tanzânia, depois Nastani. Omar, de Tanzânia. Tem que abrir o microfone. Omar. Dá para me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Então, nós gostaríamos de, em Agamoio, gostaríamos de chamar os jornalistas, porque temos atores no engajamento enquanto jornais e rádio, por exemplo, na Tanzânia. Então, nós gostamos de convidá-los, os jornalistas, para, durante o seminário de algumas horas, depois, nesse período, nós utilizamos a publicação da TB Alliance e OMS sobre os resultados, e depois nós traduzimos isso, a informação, para que mesmo o jornal em Swahili, que é o principal jornal de Tanzânia, isso é a primeira coisa. E segundo, geralmente utilizamos a reunião primeiro para persuadir. Na Tanzânia temos aldeias onde há reuniões regulares. Podemos utilizar essas reuniões das aldeias para disseminar a informação sobre os estudos. É o principal método de disseminação que utilizamos. Muito obrigado, Omar. Ainda bem que você levantou isso. O Media Group, grupo de mídia pode ser utilizado também para disseminar os resultados. Nastani, se quiser falar com seus comentários. Muito obrigado. Nestani, espero que me ouçam claramente. Sim, estamos ouvindo. Então, a maneira que nós fazemos isso normalmente é promovido pelo IP com seus conselhos. Então, porque isso normalmente nós recebemos, digamos, a informação sobre a publicação dos resultados oficiais, e nós normalmente iniciamos o processo fornecendo o IP para os membros do comitê comunitário. Daquele momento em diante, para a disseminação dos resultados, é liderado pelo comitê comunitário. Os próprios membros do comitê comunitário utilizam diferentes meios e tentam ter diferentes públicos e audiências, os jornalistas, semelhante aos outros locais, ex-pacientes, antigos pacientes, ONGs,
organizações comunitárias, atores nacionais, então é tudo quanto é diferentes grupos de parceiros que gostam de abordar, e nós estamos na equipe de apoio para esse processo. Eu acho que funciona bastante bem. Muito obrigada. Muito obrigada também. Oksana, eu vou mostrar a outra pergunta que você queria fazer e quero ter certeza que esteja, que é necessário para a disseminação bem-sucedida. Eu acho que seria excelente ver a perspectiva das pessoas com essas ferramentas. Perfeito. Então, enquanto está rodando isso, posso pedir? Oksana, pode compartilhar suas perguntas? Ksenia, desculpem. Ksenia, Skinina, eu não consegui abrir. Estamos ouvindo seu microfone. Sim, está ligado. Eu estou tão feliz em estar aqui e ver a todos sobre a disseminação. Eu ouvi Oksana. Eu já escutei muitas vezes, porque compartilhamos nossa experiência com os cuidados de tuberculose e tratamento, e a reunião anual do Comitê Comunitário, estive com Oksana remotamente por internet, porque havia problema de visto, e remotamente é mais fácil então, do que nada. Então, gostaria de dizer que talvez na próxima sessão, como esta, gostaria de compartilhar minha experiência na Rússia. Não tenho muito contato. É uma pena que nosso local não esteja compartilhando muita coisa em termos de resultados da sua experiência sobre os dados. Nós temos alguns contatos em um centro. O Alexandre está trabalhando no local, então sim, mas nós fizemos muito trabalho com a mídia, compartilhando os resultados. O nosso futuro com novos produtos. As pessoas estão muito empolgadas. Meu principal objetivo na Rússia é para Pretomanida. Temos uma situação ruim na nossa mídia, porque muitos pacientes estavam assustados com o uso de betaquilina. Houve uma cobertura muito ruim sobre betaquilina. É um produto americano, os americanos querem destruir, etc. O sistema, etc. Então, eu sei, eu conheço histórias muito tristes. Pessoas com tuberculose estavam com medo de utilizar uma droga nova. Recebem a medicação e não tomam, porque houve muito susto e temores. Eu queria muito que nós resolvêssemos a situação com Pretomanida. Sim. Há uma reunião não apenas da Rússia, como Cazaquistão, Bielorrússia e Ucrânia, que estão perguntando sobre Pretomanida. Quando vamos... E as pessoas que foram tratadas com Pretomanida, compartilhando a experiência, esse grande grupo de pacientes, 600 pacientes, e temos pessoas da Rússia que estiveram nesses ensaios clínicos, com sorte, compartilhando a experiência, que como foram tratadas na Rússia. Eu vou fazer uma entrevista com uma dessas pessoas. Excelente. Muito obrigado, Ksenia. Acho que sua sugestão para retornar
a discussão para destacar os desafios. Isso, além de planejar uma estratégia de disseminação, vocês encontram barreiras às vezes, e nós compreendemos que vocês têm barreiras significativas com a comunicação com pesquisadores na Rússia, e podemos, então, definitivamente falar sobre isso. Mas nós trabalhamos tanto com a mídia, e nós, com televisão, sobre isso, programa de televisão e artigos, trabalhamos também com a comunidade de pacientes. Eu ensino, meus moderadores, eu ensino a eles para conseguir falar sobre ensaios, sobre o futuro de esquemas curtos, etc. Maravilhoso, muito interessante. Muito obrigado. Aguardamos ansiosamente mais notícias sobre isso. Muito obrigado. Eu quero chamar mais... Oksana, desculpe, tivemos duas mãos levantadas. Antes de encerrar, Zani, da cidade do Cabo, na África do Sul, pode falar? Estamos ouvindo seu cãozinho, mas não você. Tudo bem. Zani, se não estiver presente, podemos passar para a pergunta de outra pessoa. Temos o Elili, e depois acho que vamos ter que resumir e encerrar. Elili, você pode abrir seu microfone. Muito obrigada por essa informação. Eu acho que, e como resultado, eu acho que como membro do Comitê Comunitário, nós vamos trabalhar com a comunidade e com... Alô, está me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. Vamos trabalhar com as comunidades. Quando tivermos... Vamos trabalhar com o Departamento de Tuberculose e a comunidade todos os dias com educação sobre tuberculose na minha clínica, na África do Sul. Muito obrigado por essa informação. Muito obrigada, Willy, e muito obrigado por sua dedicação ao seu comitê comunitário. Maravilhoso. Oksana quer falar sobre os resultados dessa última pergunta. E vamos ver se temos tempo para últimos comentários. Tudo isso é importante para disseminar os resultados. Tudo isso é resultado, e mesmo, principalmente, levando em conta que há ainda pessoas que não disseminaram os resultados, acho que podemos facilitar planos de engajamento para disseminação no futuro, nas próximas 2 ou 3 semanas, para ver como eles estão planejando a disseminação. A TB Alliance vai fornecer, então, definitivamente apresentações em PowerPoint em linguagem acessível para disseminar. Eu sei que estão abertos a ter seu próprio representante, como nós apresentando os resultados. Qual é o público-alvo para decidir? Então, eu acho que tudo é importante, mas o mais importante é o desejo de fazer e disseminar e tornar isso, as mensagens todas, que são mensagens críticas para disseminar, levando em consideração, e na OMS, e a expectativa é de ter todos esses esquemas acessíveis de maneira do uso programático. O que eu queria dizer para os participantes trabalhando com sua própria experiência, acho que é importante compreender que Nestani falou sobre a abordagem para disseminar, e vemos da importância do papel das comunidades e o engajamento com as comunidades. E o Elele, membro de comitê comunitário que participa ativamente com a equipe de pesquisa, o pessoal científico, sobre as abordagens, são muito semelhantes, mesmo de diferentes ângulos. Nós temos um objetivo único, que é importante disseminar. É isso. Maravilhoso. Então, muito obrigado. Eu sei que chegou a hora. Vejo outras mãos levantadas.
eu vou dar mais 2 minutos para alguns outros membros, mas eu queria, de fato, pedir ao nosso parceiro KwaZulu Natal, na África do Sul, que fale um pouco também. Eu sei da última conversa que tivemos, você compartilhou estratégias semelhantes para disseminar os resultados para seu comitê comunitário e outros membros. Seu comitê comunitário tinha perguntas importantes para os próximos passos. Eu esperava que você pudesse falar um pouco sobre isso com nossos colegas aqui. Saudações a todos. Dá para me ouvir? Sim. Muito obrigado. Muito obrigado pelo privilégio de falar nessa plataforma. Nós estamos muito empolgados com a disseminação, como nossos membros, nossa membro, a confiança no que estamos defendendo, principalmente no filtro de pesquisa, no campo de pesquisa. Uma pergunta que apareceu dos membros do Comitê Comunitário estavam tão empolgados com a disseminação no esquema mais simples e mais curto, de maneira que queria voltar às suas clínicas e garantir que começasse logo. Então, o que próximo agora? A pergunta é, o que agora? O que devemos fazer da agora em diante? Esse tipo de energia que eu gostaria que recebi deles. Como vocês se referiram que a África do Sul está numa fase onde os esquemas com PEPAL estão no processo de implementar no país inteiro. Então, tudo está em ordem. Agora nós temos locais no Hospital KwaZulu, esses esquemas de PEPAL. Temos a sorte de ter. Então, a implementação está sendo nas clínicas, como sabendo, informando. Não vamos mudar nada nas clínicas, tudo está nesse processo. Esse tipo de empolgação dos membros de comitê comunitário. O que vem agora, então? Esse é o grande interesse dos membros do comitê comunitário. Mufumi, muito obrigado. É uma pergunta tão importante, algo que nós falamos realmente o último ano com a série, como vocês e eu falamos no ano passado, e preparar para os próximos passos, garantindo que você possa avançar mais ainda com a informação que você tem para compartilhar e alcançar indivíduos na sua região, no seu país, que influência para mudar a política. Pode ser uma experiência muito potente para membros de comitês comunitários que conhecer bem esses esquemas, porque passaram por todo o processo de ver um ensaio clínico acontecendo no seu próprio local, na sua comunidade, que tem informação muito forte, que pode ser muito influente. Então, eu espero que possamos continuar os próximos passos, essa discussão dos próximos passos no futuro, porque isso realmente é a ponte que nós queremos construir entre engajamento em pesquisa clínica ativa e garantindo que esse engajamento possa ser seguida até disponibilizar os produtos. É onde estamos agora, que é muito animador. Já passou da hora. Quero agradecer a todos pela participação. Quem quiser ficar mais alguns minutos, fique. Nós temos outras mãos levantadas. Eu estou disposto a ficar para deixar todo mundo participar, se funcionar para elas, as pessoas. Queria, então, de fato, eu vou pedir Ézio, se tiver algum comentário. Eu espero que nós citamos seu trabalho e sua liderança no estudo STREAM e no trabalho para capacitação da advocacy, se tiver alguma resposta à discussão. Muito obrigado, Stephanie. Eu acho que é um momento muito interessante para as pessoas compartilharem suas experiências. Acrescentaria uma coisa apenas. A maior parte já foi dita, mas um aspecto muito importante, que de fato a continuação
disseminação dos resultados, a preparação para a discussão, para a mudança política. O que eu quero dizer que é a revisão das diretrizes nacionais, como as pessoas podem influenciar o desenvolvimento global de diretrizes globais, participando dessa discussão, etc. Eu acho que a preparação está sendo feita através do segmento do estudo no trabalho dos comitês comunitários ao longo dos anos, mas a preparação também para a disseminação dos resultados. Isso dá às pessoas muitas ferramentas e condições para discutir nos fóruns de formulação de políticas para ajudar os países a discutir o que é melhor para cada país e como a implementação possa acontecer. Acho que nós, na TV Alliance, temos resultados fantásticos, realmente, que mudam o jogo, estudos que mudam o jogo. Obviamente, estamos focados nos próximos passos. Eu acho que você disse muito claramente que nós precisamos discutir isso mais profundidade. Então, o ponto agora é de pensar como nós podemos apoiar mais ainda a incidência comum e apoiando os países para serem os promotores e mais envolvidos na discussão da formulação de políticas para a tuberculose e possibilitar que as pessoas acessem novos medicamentos, novos fármacos e melhorar o tratamento para pessoas com tuberculose. Então, acho que ainda há muito espaço para os próximos passos. Como disse Oksana, o trabalho não para com a disseminação dos estudos. Muito obrigada, Ézio. Há mais 3 pessoas com as mãos levantadas. Eu queria permitir que falassem, depois vamos encerrar novamente. Mais alguém que precisa sair da chamada por causa de outros compromissos, compreendemos. Muito obrigado pela presença. Eu queria convidar a Zani para tentar mais uma vez para abrir o microfone. Eu sei que está tendo alguma dificuldade, então pode falar. E depois Pavel, se ainda tem pergunta, e depois Pendacarela, em Joanesburgo. Alô, Stephanie. Alô, Zani. Sim, está me ouvindo? Sim. Excelente. Então, sim, eu acho que é muito importante que nós utilizamos todos os níveis na disseminação, no plano de disseminação. Então, no Instituto de Pneumologia na Cidade do Cabo, todas as clínicas e principalmente a equipe que fazem parceria conosco para achar mais participantes. Então, como líder de comitê comunitário, temos reuniões de gestão com a equipe municipal e nosso plano é para apresentações e folhetos e materiais. Nós trabalhamos com nossos recrutadores nas clínicas para entrar em contato com os participantes, porque foram instrumentais na identificação, nas pesquisas e definindo o caminho. São centrais nesse aspecto. Quanto ao comitê comunitário, eu acho que isso é a nossa ferramenta instrumental para alcançar a comunidade mais ampla. Temos a comunidade para ter membros comprometidos ao comitê comunitário que fazem parte das organizações, as ONGs, e através, empoderando e com capacitação e dando recursos, conseguem então criar plataformas para nós para compartilharmos com ONGs a comunidade mais ampla através de elos comunitários. Muito obrigada, Zani. Isso é muito útil ter outra perspectiva da Cidade do Cabo. Pavel, se você ainda tem uma pergunta, muito obrigado. E para mais alguém que quiser ouvir Pavel em inglês, pode selecionar em inglês.
Pode falar. Sim, o principal objetivo da disseminação dos resultados é a implementação de um esquema de tratamento em nível nacional. E houve sugestão que no final do ano, no início de 2023, de organizar um fórum internacional sobre melhores práticas na implementação dos novos esquemas como resultado da disseminação da informação sobre os ensaios clínicos. Muito obrigado. Eu queria fazer mais uma pergunta. Pavel, isso é um engajamento? Quem está organizando isso? Não entendi bem. Que você citou. É apenas sua sugestão. Podemos organizar isso via internet, mas seria ótimo se fosse que tivéssemos representantes de organizações que tenham implementado BEPAL, os esquemas BEPAL com BEPAL. Seria ótimo se a TV Alliance liderasse esse fórum. Seria visto de maneira muito positiva. Já temos um herói, a África do Sul. Acho que chegou a hora. Eu vou dizer, Pavel, eu acho que isso realmente é um evento muito importante para acontecer. Eu direi que há oportunidades para grupos que tenham implementado pesquisa operacional para o PEPAL para compartilhar suas experiências. E agora, com os programas de acesso, como na África do Sul, eu sei que líderes na África do Sul já compartilharam isso, mas eu direi sim que isso muitas vezes acontece em conferências internacionais que podem não estar acessíveis a todos os participantes comunitários. Então, o que eu entendi do seu comentário é que temos que fornecer oportunidade para ter um público mais amplo para essa discussão. Eu sei que apenas a conferência Union, em novembro, haverá um programa para comunitário e qualquer um pode assistir, pode obter muita informação sobre as discussões que estão acontecendo em nível global sobre novos tratamentos. Finalmente, eu queria convidar a Pinder que fizesse a sua pergunta. Depois acho que vamos ter que encerrar de fato por hoje. Pinder, se ainda estiver, não tenho certeza. Acho que talvez teve que sair para outro compromisso. Muito obrigado a todos pela participação nessa discussão. Eu acho que nós tivemos sucesso compartilhando muitas melhores práticas. Nós vamos compartilhar essas transparências com vocês, as gravações, essa ferramenta de avaliação de conhecimento que estamos montando como ferramentas para começar a preparar, se é que ainda não começaram a preparar para a disseminação dos resultados. E TV Alliance vai entrar em contato com mais materiais de comunicação, com as transparências, e se tivermos infográficas, se forem úteis, e também um texto utilizável para compartilhar os resultados com participantes do estudo. Isso tem que ser adaptado com o IP local para ter a relevância local. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a Stephanie, a todos. Tem sido um prazer também para ver as pessoas engajadas assim nessa discussão. É excelente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Cuidem-se. Bye. Bye, everyone. Bye. Thank you.